Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Unisport Brasil. Estamos começando esse novo projeto e querendo falar de esporte, falar de várias modalidades, trazer conhecimento, e a gente está começando esse projeto com uma pessoa muito especial. Queria agradecer você, professor Marcelo Massa, por estar aqui com a gente, um dos maiores especialistas na iniciação esportiva, professor da USP, atleta, ex-atleta, não sei. Então eu queria agradecer muito por você estar aqui, professor. Bom, primeiro eu que agradeço, né, André, essa oportunidade não apenas de participar do podcast da Unisport, mas o primeiro, né? Então, dando abertura aí aos trabalhos, tenho certeza que vai ser um espaço aí de compartilhamento muito interessante. Então, queria primeiro, né, agradecer e dizer, exaltar, né, essa iniciativa louvável da Unisport que você está capitaneando. E tenho certeza que vai ser de muito sucesso, vai contribuir demais aí para o desenvolvimento do esporte, que eu sei que é uma das missões aí da Unisport. Então, eu estar aqui representando a USP, né, e ao mesmo tempo contribuindo, né, com algo que vai permitir acesso, né, democrático aí às pessoas a estarem assistindo esses podcasts. Tenho certeza que por aqui passarão outros profissionais de extrema competência, então eu estar aqui de muita responsabilidade. Então, espero atender as expectativas e agradeço bastante a oportunidade. Sem dúvida que vai superar todas as expectativas. Professor, fala um pouco da gente, da sua trajetória, como você começou no esporte, como até você chegar onde você está na USP, em todas as áreas de atuação que você trabalha hoje. Aí É longa? É longa, é uma boa história, né, André? Mas às vezes a gente cai na armadilha de fazer essas perguntas e as pessoas costumam começar a resposta desde a pré-infância, né? Mas, enfim, você quis correr esse risco, agora a responsabilidade... Uma prévia, assim, um resumo. Mas é isso, eu posso dizer para vocês que eu iniciei primeiro com as brincadeiras, né, de criança. Tive a oportunidade de estudar num colégio em São Paulo que, além da parte formal do ensino, da grade curricular e da própria educação física, né, para além disso tinha muito incentivo ao esporte, né? Então minha mãe e meu pai, eles não tiveram oportunidade de estudar. E minha mãe, ela era porteira de um colégio, ela trabalhava na portaria do colégio. O colégio que fica aqui na estação Santa Cruz do metrô, aqui em São Paulo, colégio arquidiocesano, né? E eu fui bolsista, né? Como minha mãe trabalhava na portaria, eu tive esse benefício de ter uma bolsa de estudos no colégio. E nesse ambiente foi onde, de fato, eu tenho minhas grandes memórias e, sem dúvida nenhuma, junto com a educação que eu recebi dos meus pais, o colégio teve um papel significativo para todos os desdobramentos da minha vida, né? Esportiva e profissional. Lá eu tive, sem dúvida nenhuma, acesso a professores, né, muito capacitados, que tanto nas aulas de educação física como nas escolas de esporte do colégio, né, eu tive muita inspiração para ter aderência ao esporte, porque os exemplos que eu tinha no colégio eram muito bons, né, eram professores muito capazes. Então, não apenas eu, mas muitas gerações de crianças e jovens que passaram pelo colégio arquidiocesano, acho que foram contaminados positivamente por esse ambiente de profissionais muito competentes, né? O colégio, cabe aqui um parênteses, né, tinha uma estrutura esportiva, ainda tem, invejável, mas na minha época tinha um diferencial que hoje não existe mais, né? Dentro do colégio a gente tinha 3 campos de futebol, e 2 campos de futebol eram oficiais. Então, para além das outras modalidades tradicionais, como natação, ginástica, atletismo, vôlei, basquete, futsal, a gente também tinha o diferencial de poder jogar futebol num campo oficial, né? O que na época já era raro e hoje mais ainda. Evidentemente o colégio se modernizou, né? Deu espaço a outras estruturas esportivas, mas que não são mais campos de futebol, são quadras, piscinas, salas de ginástica, enfim, e não tem mais os campos, né? Mas eu me criei nesse ambiente que era bastante propício, né, para aderir a qualquer modalidade esportiva. Então esse foi meu início, uma formação, né, André, que hoje se a gente fosse colocar na linguagem, né, da educação física, eu tive uma formação multilateral.
eu não especializei em nenhuma modalidade esportiva. Eu tive uma formação bastante ampla de passar ao longo da minha infância, primeira e segunda infância, eu fui passando por diferentes modalidades esportivas, eu fui degustando diferentes paladares, né? E fui saboreando com muito prazer essas possibilidades de me desenvolver através do esporte naquilo que o colégio me oferecia. Legal. Você foi atleta, você foi jogador de futebol, né? Inclusive conta um pouco da sua trajetória como jogador de futebol. Então aí já vai juntando a história, né, André? Não. Porque Essa é uma história importante. junta, né, no sentido de que primeiro, né, a gente costuma dizer que o Brasil é o país do futebol. Sim. Então, automaticamente, se você nasce no Brasil, você é mais um que vai estar sonhando um dia em ser jogador de futebol. Sim. E sem dúvida, né, eu dentro de casa já fui recebendo os primeiros estímulos, porque meu pai também jogou futebol, não profissionalmente, mas jogou bastante futebol, acompanhava futebol, né, eu era de uma família, né, que vivia muito o futebol. Então, dentro de casa eu já tinha um estímulo natural do futebol pertencer à cultura familiar. E quando me deparei com um colégio que tinha 3 campos de futebol, eu ouso dizer que eu ficava mais tempo nos campos do que, às vezes, dentro do ensino formal que o colégio oferecia. Minha mãe trabalhava no colégio, como eu falei. Quando acabava a aula eu não tinha com quem ficar. Então, por comodidade, por segurança, eu acabava ficando no colégio depois das aulas. E quando tinha escola de esporte, eu ia praticar alguma modalidade esportiva, e quando não tinha, eu estava nos campos jogando futebol com os outros meninos, meninas, enfim. Era muito tempo dedicado a uma prática espontânea do futebol, né? E a minha curiosidade, André, era como eu migrar, né? Como que uma criança inicia a prática dentro de um clube de futebol. Eu estava no colégio, mas como é que eu consigo estar num clube de futebol? Então, eu lembro que ainda com meus 8, 9 anos de idade, eu ficava no pé do meu pai. Pai, como é que faz para ir para um clube? Ele falou, calma, vai jogando aí no colégio e tal. Muito precocemente, com 11 anos, eu fui observado, né? Antigamente se falava olheiro, né? Hoje tem o captador, né? Enfim, tem outros nomes também, mas eu fui observado, né? E acabei sendo convidado para jogar futebol com 11 anos de idade. Na época a categoria chamava Dentinho. Hoje seria o Sub-11, né? E aí eu comecei a jogar no Juventus da Moca. Então eu partilhava meu tempo, né, dedicado ao estudo, saía do colégio, ia treinar no Juventus da Moca, que na época era um clube que tinha grande tradição em formar jogadores, tinha as categorias de base muito forte, né? E eu iniciei a prática, então, mais formal do futebol, em categorias de base já mais competitivas, com 11 anos de idade, jogando no Juventus. Esse foi meu início no futebol, vamos dizer assim. Você teve, inclusive, passagens pelo Japão, né? Você conseguiu chegar num nível profissional, até fez uma carreira, assim, não foi uma carreira longa, mas você teve uma carreira no futebol profissional, né? Como eu disse, eu tinha um sonho, e à medida que eu fui percorrendo essas categorias iniciais da base do futebol, num clube como o Juventus na época, foi um ambiente muito favorável, porque era uma equipe que ela foi bem constituída. A gente chegava nas finais do campeonato, ganhava alguns campeonatos, ganhamos muitos campeonatos. Então era um ciclo virtuoso de experiências, né, André? Isso contribui para a aderência ao processo. Então, sim, a família começa também a acreditar mais no seu potencial, começa a te dar mais estímulos positivos, né? Os próprios colegas começam a te apoiar. Então, assim, eu fui de fato acreditando cada vez mais que eu poderia, caso eu me dedicasse, chegar ao futebol profissional, né? O futebol é um ambiente, às vezes, muito incerto, né? Por isso o peso da minha mãe ali falando para eu estudar sempre foi muito importante. Então ela sempre disse, olha, você quer jogar, você vai jogar, mas nunca isso pode ser em prejuízo do seu estudo, né? E eu tentava conciliar as duas coisas da melhor forma possível, né? Eu depois saí do Juventus, fui para um clube no interior de São Paulo, no 15 de Jaú,
E, como eu disse, como o ambiente de futebol é instável e tem muitas variáveis que são intervenientes, né, que acabam atrapalhando o processo, eu passei por algumas dessas variáveis, depois, se for o caso, a gente pode até conversar mais a respeito, mas eu acabei mudando de clube, né? Então, com cerca de 15 anos, eu fui para o 15 de Jaú. Por conta dessa mudança que eu acabei fazendo, para desgosto da minha mãe, acabei saindo do colégio que eu tinha bolsa de estudos e fui fazer, na época, o terceiro colegial em Jaú. Então, eu treinava de manhã à tarde, estudava à noite, e foi a maneira que eu encontrei para continuar no futebol. Enfrentei alguns percalços, mas continuei jogando, né? E aí, recebi uma proposta para ir ao Japão. Na época, um clube, hoje tem um nome diferente, hoje chama Yokohama Marinos, né? Na época chamava Nissan, que é ainda o patrocinador oficial do clube, né? Atualmente. E aí eu fui, né, para o Japão, e quando eu fui para o Japão, para mim foi uma maneira de eu continuar, vamos dizer assim, acreditando no futebol. Aqui no Brasil, por vários motivos, eu já estava um pouco cansado do contexto, e lá eu encontrei um caminho que de repente ia me oferecer uma dignidade maior para jogar futebol, sem romper necessariamente com meus valores, né, com meus princípios, etc. E aí eu fui para lá, como você comentou, tive uma passagem interessante, né, cerca de 2 anos, mas muito intensos, né, e depois eu voltei para o Brasil e tive uma sequência, mas por outros motivos eu também acabei decidindo parar de jogar, né? Então eu tive essa carreira, vamos dizer assim, talvez não tão longa quanto poderia ser, mas muito intensa e que sem dúvida nenhuma contribuiu para os outros desdobramentos da minha vida, né? Você fala muito da influência do seu pai jogando futebol e da sua mãe na educação, que é importante. Como experiência profissional, como experiência pessoal, mas também como professor, que hoje trabalha na iniciação esportiva, que é um estudioso, fazendo pesquisa. Como é que você vê a importância da família para o sucesso de um atleta? Não só o atleta, assim, um grande atleta, mas como para a pessoa, para todo o processo da base até o profissional, como você vê a importância da família para o atleta? Legal, André. É bom você falar isso, né? E aí cabe aqui um parênteses, né? Nessa resposta, não é mais o Massa contando a história da vida dele. Para essa resposta, já é o Massa trazendo um pouco do contexto da pesquisa científica sobre esse assunto. Sim. Né? Então, para a área das ciências do esporte, o papel da família é fundamental. Isso já é comprovado. Na história de vida de atletas talentosos, sejam eles atletas olímpicos ou, enfim, atletas de outras modalidades, a família é considerada pela ciência do esporte um dos principais pilares no desenvolvimento do atleta, né? Essa família, evidentemente, se ela é o pilar principal, uma vez que ela não se relaciona bem com esse processo de formação da criança e do jovem no esporte, ela pode tanto atrapalhar como ajudar, né? Então, tem famílias que às vezes são tão ausentes que essa ausência acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento da criança, né? Porque ela não vai ter o apoio necessário, o reforço necessário da própria família para ela continuar se dedicando ao esporte. Porque você se tornar atleta, seja de futebol ou de outra modalidade, a iniciação esportiva ela é muito gostosa. Quando você inicia qualquer esporte, o teor da iniciação é automaticamente prazeroso para quem está aprendendo aquela modalidade. Se for criança, então é até divertido. Mas a etapa seguinte, que são as categorias de base, elas já ganham um outro teor. Já tem pressão maior, já tem uma sobrecarga física maior, uma exigência por resultado maior, já não é tão gostoso. Se você tiver uma família ausente, que não dê os reforços positivos e valorize a sua dedicação à prática, pode ser que você, ao longo do tempo, acabe não encontrando esse apoio necessário e você acaba desistindo por vários motivos. Por outro lado, se você tiver uma família que ultrapassa a linha tênue do apoio que é tão necessário e começa a ir para um apoio que exerce muita pressão sobre a criança, isso também se torna extremamente prejudicial.
É um exagero que muitas famílias têm feito hoje em dia. Por isso a sua pergunta é importante, André. Porque hoje existe a profissão pai de atleta. Algumas famílias deixam até de executar os seus afazeres profissionais, etc., e acabam se dedicando de uma maneira tão exagerada que colocam uma pressão muito grande no desenvolvimento daquele jovem, daquela criança. Hoje isso é um tema muito preocupante, porque tudo que é exposto na mídia induz as pessoas a pensarem que quanto mais cedo a criança, né, se tornar um mini atleta profissional, melhor será. E isso não é verdade, isso não tem respaldo científico algum. Então hoje a gente passa por um momento muito complicado em que muitas crianças têm sido altamente pressionadas pelas famílias e as famílias utilizam como desculpa, mas ela não se queixa, ela gosta. Como se você fosse no fast food ali de lanche, né? A criança não se queixa, ela gosta, mas faz bem? Óbvio que não faz bem. Quem que tem que colocar um limite? A família. No esporte, a família não está pondo limite. Ao contrário, ela está pondo mais pressão, mais exigência para o resultado, cada vez mais cedo. E essa é a pior armadilha para a formação do jovem e, consequentemente, do atleta. Então, hoje a gente tem aí uma falta de espaço até para que a gente possa conversar mais sobre esse assunto. Então, sua pergunta é muito pertinente aqui no podcast, porque eu vejo, assim, em larga escala, André, nas mídias sociais, infelizmente, a gente vê aí todos os dias crianças sendo expostas a essa pressão exagerada. E aí a conta é muito cara e não dá para pagar, é que nem fatura de cartão. Você não percebe, quando você vê, estourou, não dá mais. Então tem muitas crianças, infelizmente, aí que vão sofrer consequências duríssimas por conta da inconsequência dos seus pais. E isso não é uma consequência só pro atleta, né? Pra pessoa, né? Para longo prazo, né? Quer dizer, a pessoa, ela vai perder o prazer pelo esporte, vai perder o prazer de outras atividades e até pode até criar uma raiva, tipo, até afastar a família, né? Porque fica um prejuízo ali. Não tenho dúvida, André. Então, isso contribui para a desconstrução desse cidadão, cria esses problemas até na família, porque caso ela deseje não ir adiante no esporte, isso vai acabar gerando algum conflito com a família que fala, como assim? Um trauma, né? E, ao mesmo tempo, como você bem disse, isso interfere na formação da pessoa, que, de repente, ela vai ter uma aversão a essa prática, né? E aí, ela tendo aversão, que tipo de adulto ela será? Né? Uma criança que não se relacionou bem com o esporte vai ter mais dificuldade de ser um adulto aderente à atividade física, ao esporte, de propagar isso também para os seus filhos, para as próximas gerações, né? Então, quer dizer, é um risco muito grande, né, André? A gente acaba achando que esse sonho, né, de você ser um grande atleta paga tudo, e não paga, né? Então, existe aí uma nuvem, né, meio cinza, que é pouco falada, que são dessas crianças e jovens que foram extremamente exigidos nessas etapas e que se tornaram anônimos, que não chegaram ao alto nível. Ninguém fala deles. A gente fala dos sobreviventes. Os milhares que ficaram pelo caminho, a gente pouco fala. Né? A grande minoria que fica... Então, é por aí. Tem um livro na França, que se a gente fosse traduzir, é mais ou menos quantas medalhas valem a vida de uma criança. Então, às vezes, é isso que a gente está fazendo. Essa iniciação esportiva com pressão e exigência por resultados imediatos é a maior inimiga da formação do talento. E ela é o trabalho infantil disfarçado de mocinho. Né? O trabalho infantil a gente já tem claro e é um crime, mas ninguém está apto ainda a enxergar que uma iniciação esportiva com esse tipo de pressão é tão prejudicial quanto o trabalho infantil ou mais, porque a sociedade acha bonito ver uma criança treinando igual um adulto. E, na verdade, isso é trabalho infantil. Eu ia te perguntar, você já enxerga clubes ou escolas
não escola, mas clubes trabalhando contra esse tipo de treinamento? Você acha que eles estão fechando os olhos para isso? E que tipo, e o que que você é, diria para um professor que está vendo esse tipo de comportamento dos pais ou das famílias? Como ele pode intervir? Como é que você acha que ele pode trabalhar isso? Interessante, André. Eu vejo assim, sem dúvida nenhuma, nos cursos universitários de educação física e esporte, mesmo nos cursos de atualização, esse é um tema que sempre é abordado. Então, os profissionais saem bem capacitados em relação a essa temática. O problema é que a sociedade ainda talvez não esteja tão esclarecida quanto deveria, né? Parece que esses profissionais às vezes estão dando murro em ponta de faca, porque o profissional está falando isso no campo, na pista, na quadra, na piscina, ele está falando para a família, mas algo que é divulgado na mídia e que é o oposto disso, às vezes tem um impacto tão grande, tão distorcido, que a família acaba acreditando mais nessa informação equivocada e distorcida do que naquilo que o professor está lá na quadra falando todo dia. Ele está alertando. Mas para essas famílias, o alerta desse professor, usando aqui entre aspas uma linguagem meio chula, é como se o professor estivesse colocando água no chope da família. Pô, como assim? Né? Eu estou incentivando aqui meu filho a treinar, a ser atleta, e você está falando para ir com calma? Como assim? Quem é você? Eu vi lá na televisão, tem criança assinando contrato lá com 6, 7 anos de idade. Quem é você para falar que não? Né? Então a gente tem aí uma distorção, né, tão discrepante daquilo que deve ser e do que se propaga de uma maneira irresponsável, que às vezes as famílias compram mais a informação distorcida do que aquilo que está sendo passado ali pelos profissionais que estão aptos a transmitir essa informação, mas que sofrem muitas pressões, não só da família, mas de dirigentes, de patrocinadores. Há outras pressões sobre esse profissional também. E esse tema é pouco falado. Eu ia até comentar que assim, eu acredito que o pessoal vê muito o resultado. Então a gente vê o caso mais recente do Endrick, vê o Neymar, vê outros atletas assim que ganham muito bem. E como a gente falou já, são exceções das exceções. E a gente não vê outros atletas que são bem-sucedidos e que tiveram. Eu acredito que as pessoas não veem o processo todo, né? Só veem o resultado. E por isso que elas acreditam que tem que forçar, treinar, trabalhar muito. Eu ia te perguntar, assim, também na parte da cultural. A gente vê, assim, em termos de cultura, países como Rússia, China, que a propaganda, que o esporte também é visto como propaganda, assim. E eu não estou querendo usar política aqui para discutir. A minha questão é assim, a gente vê que eles forçam muito o atleta quando ele é jovem. Tem vídeos, inclusive, de atletas de 12 anos fazendo ginástica artística muito pesado. É, como, como chegar? Como é que você acredita que a gente pode chegar a ser um país forte, olímpico e ao mesmo tempo não ter que usar essas estratégias de pressão sobre a criança, treinos muito fortes? Como é que você vê para a gente chegar a bons resultados sem ter que destruir uma vida de uma criança para alcançar o resultado? É interessante, André, o que você falou, porque na história do desenvolvimento esportivo, né, ao redor do mundo, a gente tem aí, de fato, alguns países que existem modelos de desenvolvimento do esporte. Então, tem modelos de desenvolvimento do esporte que são governamentais, né? Então, tem alguns países, como a China, por exemplo, como Cuba, como a antiga União Soviética, eram modelos de desenvolvimento do esporte governamentais, né? Então, existia ali um programa governamental de iniciação e desenvolvimento do esporte ali para as crianças e jovens, onde eles tinham ali os seus procedimentos de treinamento a longo prazo, de formação de talentos, enfim. A gente pode questionar como eram essas etapas, mas eles tinham um modelo claro de desenvolvimento do esporte. Eles tinham ali todo o trabalho estruturado ao longo do tempo, né, para desenvolver o esporte. Num outro eixo, a gente também tem os Estados Unidos, que tem o seu modelo de desenvolvimento, que passa pelos colégios e universidades.
né? Não é a estrutura dos clubes que nutre o esporte norte-americano, mas é a estrutura escolar universitária, né? Depois de o cidadão estar formado, é que ele vai para o esporte profissional nos Estados Unidos, mas a criança tem sua formação no sistema escolar universitário. O que falta ao Brasil é encontrar o seu modelo. A gente não é um modelo governamental e a gente não é um modelo escolar universitário. E talvez a gente não tenha que ser. O que nós precisamos é ter o nosso modelo. E aí a gente enfrenta muitos desafios, porque o Brasil é também um país muito grande, que para além de grande também tem culturas estaduais também muito particulares, né? E como então implantar um modelo nacional de desenvolvimento do esporte? Esse é o desafio, né, do Ministério do Esporte ao longo das diferentes aí iniciativas governamentais. Então eu tenho certeza que há profissionais competentes trabalhando nisso, mas é um desafio grande que precisa de tempo. E às vezes o tempo, né, o tempo de um governo não é suficiente para esse programa ser desenvolvido. E se ele for sempre interrompido a cada novo governo, a gente nunca vai colher os frutos, né? Então, o nosso grande desafio é como articular, né, aquilo que algumas escolas e colégios fazem, com aquilo que alguns clubes fazem, com aquilo que os centros esportivos fazem, né? Como que a gente amarra tudo isso num grande projeto de desenvolvimento do esporte nacional, né? Então, primeiro a gente precisa ter claro isso, qual que é o nosso modelo, né? Uma vez que a gente tenha nosso modelo, a gente também vai escolher a linha de trabalho de cada uma dessas etapas, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem mérito e muitas conquistas olímpicas, e não necessariamente ele está exercendo o mesmo tipo de pressão que outros países existem. A pressão para você ser um atleta sempre vai existir. O que vai mudar é como está sendo constituída essa relação junto à criança e junto ao jovem. Algumas coisas que a gente vê por aí, né, André, são chocantes. Sim. Né? O Brasil, por exemplo, ele tem mérito na ginástica também. E não necessariamente ele faz o que outros países fazem. É um treinamento duro? Sem dúvida que é. Exige demais? Sim. Mas ele é compatível, na maioria dos casos, com aquilo que a criança suporta nessas faixas etárias. Evidentemente, se ela está encaminhada num caminho, né, para ser atleta, é diferente. Ela vai ter que se adaptar a determinadas sobrecargas que uma criança dentro de uma outra escolha não vai passar. Mas tem como fazer isso de uma maneira fundamentada, sem necessariamente trazer prejuízos para a formação dessa criança. Existe um caminho para isso, evidentemente existe, né? Mas a gente precisa ter o nosso modelo de desenvolvimento primeiro mais bem estabelecido. E eu não estou dizendo aqui que só a China e a Rússia fazem isso, né? A gente tem vários casos. Aí nos Estados Unidos mesmo, na ginástica, teve problemas, então... às vezes até uma linha tênue, né? Tipo, Sim. Porque realmente o esporte tem pressão. Não dá para tirar a pressão do esporte. Você citou dos Estados Unidos, até para as famílias, aí, até para os treinadores, quem estiver assistindo e não teve oportunidade, tem aquele documentário que chama Atleta A, né? Não sei se está na Netflix ou em outra plataforma, mas dá para encontrar Atleta A, que é uma história aí específica e real de uma atleta, né, da ginástica norte-americana, e acho que ali se dá uma dimensão de alerta bem interessante que os pais têm que ter, e nós também profissionais do esporte, com o trabalho nessas faixas etárias iniciais aí. Esse filme ele é bem impactante e seria importante que todo mundo pudesse assistir. Sim, sem dúvida. Todo mundo que gosta de esporte ou que trabalha no esporte é importante assistir. Ou que tem um filho, um parente que pratica. Uma das áreas que mais... Você também comentou numa das suas respostas, é que é importante como muitas vezes o profissional ou os pais querem que o atleta escolha só um esporte, né? Acabe indo para um caminho só. E você disse como a importância a prática de diversos esportes ajuda na formação do atleta.
Como é que você enxerga isso? Como os diferentes esportes podem contribuir para um atleta e para um cidadão também, futuramente? Na história do esporte, né, os atletas que mais chamam a atenção até do grande público, né, que se destacam, são aqueles que são criativos, são aqueles que são habilidosos, principalmente nas modalidades coletivas, né, que a gente precisa sempre superar um adversário com algum drible, com alguma finta, sendo criativos, né? Em geral, quem tem um repertório motor mais amplo tende a ter mais alternativas motoras para surpreender o adversário. Tendem, né? Então, assim, partindo desse princípio, se eu me especializar muito cedo em uma única modalidade e numa única posição do jogo, o meu repertório não vai ser amplo. Mas, momentaneamente, essa especialização precoce pode me trazer grandes resultados. É uma armadilha. Principalmente no início, né? Exatamente. No início, exatamente isso, André. Quem se especializa cedo, precocemente, traz grandes resultados. Mas é uma armadilha. A tendência é depois esses resultados irem se estabilizando e essa criança vai começar a ser ultrapassada pelas demais, que vinham trabalhando dentro de uma proposta multilateral de desenvolvimento. Então, ainda que eu pratique uma única modalidade, não tem problema, desde que o professor utilize essa modalidade como um meio de desenvolver o repertório da criança. Então, é possível praticar uma modalidade e ter um repertório amplo, desde que o meu professor seja capacitado e não sofra as pressões de uma especialização precoce, que é uma armadilha muito grande, né? Então, se a gente for pegar a média dos atletas olímpicos norte-americanos, existe um relatório, né, do Comitê Olímpico Norte-Americano, que a maioria dos atletas que chegou numa Olimpíada, antes de se especializar numa única modalidade, que é aquela em que ele se tornou olímpico, eles praticam de 2 a 3 modalidades diferentes, né? Ainda que, como eu disse aqui, eu pratique só uma, se o professor souber trabalhar de acordo com o que é necessário para cada faixa etária, não tem problema. Ele vai trabalhar, né, a diversidade motora, né? Então, a sua pergunta é muito importante, porque ainda nos dias de hoje a gente tem essa especialização acontecendo em uma única modalidade, numa única posição, e isso acaba, ao invés de contribuir, acaba encurtando as possibilidades que essa criança vai ter de se desenvolver em qualquer modalidade. Qual que é a idade que você acha que Até que idade você acha que o jovem deve praticar diversas modalidades? Ou... Assim, não que tenha uma idade limite, assim, mas... E quando você acha que deve começar uma especialização? Esse princípio, né, de a gente trabalhar de maneira multilateral com o esporte, seja numa única modalidade ou em várias. Por exemplo, tem o programa do Esporte Clube Pinheiros aqui em São Paulo, existe o CAD, que começa com 3 anos e vai até os 11. E esse CAD é um programa multi-esportes. A criança passa por vários aprendizados diferentes, em diferentes modalidades. Depois dos 11 anos é que ela vai escolher quais escolas de esporte ela quer fazer. Aí com 11 anos, de repente, ela fala, pô, achei legal vôlei, e achei legal natação, e achei legal esgrima. Então com 11 anos ela pode, de repente, praticar 2 ou 3 modalidades lá no clube, e depois, pela experiência que eu tenho lá de conhecer o projeto do Pinheiros, ela vai gradualmente escolhendo uma modalidade, né? Então, assim, esse é um projeto multi-esportes, né? E ele pode ser feito desta forma, e repito, pode ser feito assim, olha, meu filho ele está num projeto de futebol. Tem problema que é futebol? Às vezes não tem problema nenhum, porque o professor que está lá, ele está utilizando o futebol como um meio de desenvolver essa diversidade motora, né? A idade, André, se preconiza, né, que o ideal seria ter essa formação coordenativa, de capacidades coordenativas e motoras, privilegiada, pelo menos até os 12, 14 anos. Pelo menos. E só depois
dos 14 anos de idade é que se deveria especializar gradualmente. Esse é o modelo genérico que se aplica à maioria das modalidades esportivas. Então, se a gente for pensar em atletismo, futebol, handebol, basquete, vôlei, futsal, o ideal seria seguir esse modelo de privilegiar capacidades coordenativas aplicadas à modalidade até mais ou menos 12, 14 anos e depois gradualmente especializar. Em algumas modalidades que culturalmente a gente sabe que são um pouco mais precoces, como a ginástica, como a natação, são modalidades que às vezes essa faixa etária eles puxam um pouquinho para baixo, né? Ah, Massa, isso é bom? É discutível, caberia uma reflexão, né? Mas a verdade é que essas modalidades, o tênis, a natação, a ginástica, tendem a especializar um pouquinho mais cedo. E isso acontece em parte também pelas normas, regulamentos das federações, confederações que regem essas modalidades, né? Algumas mudanças já existiram na ginástica, acho que teve um pouco de contribuição, né? Mas assim, em geral é isso. Posso iniciar com qual idade a praticar esporte? Eu diria que assim, quanto mais cedo a gente tiver relacionamento com a prática de atividade física e esporte, melhor. Então, o projeto do Pinheiros que a gente citou começa com 3 anos. Ah, mas pode? Se for adequado para essa faixa etária, tem profissionais capacitados para fazer esse trabalho, né? Então, hoje a gente pode começar praticamente desde sempre. Evidentemente, é uma forma mais de brincadeira, de ludicidade, mas que já vai inserir ali uma série de habilidades motoras que depois vão contribuir para construir, né, as habilidades específicas das modalidades esportivas que a gente conhece, né? Então, especializar seria mais tarde, a partir dos 12, 14. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu vi até atletas que praticavam muitos esportes, assim, mais velhos até, 16, 17 anos. Eu lembro que o meu melhor amigo lá, ele era jogador de futebol americano, mas ele praticava outros esportes. Ele praticava levantamento de peso, ele praticava... é, ele praticava o esporte, esqueci agora, arremesso de martelo, se eu não me engano. Ele era arremesso de algum. Não lembro se era martelo, se dá. Mas o esporte dele favorito era futebol americano. Ele conseguiu bolsa por 2 esportes. E ele conseguiu jogar 2 esportes até no universitário depois. Então tem isso, né, André? À medida que a gente vai se especializando, a ideia é que a gente se distancie dos outros, que não dá para a gente se especializar em todos, e um passe a ser aquele que de fato vai ser o dominante, aquele que de repente você vai ter até uma carreira mais longa, né? Então, foi legal você falar o exemplo aí da sua experiência nos Estados Unidos, né? E aí, quando você estava falando, eu falei, pô, é só pegar o exemplo do Michael Jordan, Sim. né? Que ele tem uma formação que a gente entende que ele tem um amplo repertório motor. As soluções motoras que ele atribuía à resolução de problemas do basquete era gigantesca, né? As alternativas que ele encontrava para fazer a bola chegar na cesta. Mas, veja, o Michael Jordan depois, ele foi lá, depois de ter parado de jogar basquete profissionalmente, ele jogou beisebol, né? Jogou golfe, ele toca piano, enfim, você vê que é um cara que tem um amplo repertório motor. Se a gente for nessa linha e pegar um atleta medalhista olímpico brasileiro do atletismo, Robson Caetano, né? A história dele, quando ele conta, acho que dá para encontrar isso, por quem for pesquisar, ele tinha vontade de ser jogador de vôlei, jogou vôlei, né? Que é uma modalidade extremamente complexa, que requer um repertório motor amplo. E de repente ele foi para o atletismo. E se não me engano, ele tinha ali uma perspectiva de ser saltador. E depois, por alguns motivos, não lembro se foi lesão, enfim, depois as pessoas podem me corrigir aí ou buscar a história real, né? Ele acabou migrando para provas de velocidade. E teve êxito, né? Então veja que também é um atleta que, por um motivo ou por um acaso, ele teve uma formação multilateral. Né? Então a gente tem encontrado histórias assim, e se a gente começar a vasculhar, a gente vai ver o quanto é importante essa formação multilateral para o atleta de alto rendimento. Não, com certeza. Pensando em outros atletas, acho que o LeBron James também praticou futebol americano, além do basquete, jogou beisebol.
Tem o Tom Brady também jogou basquete, acho que é muito comum nos Estados Unidos. O Guga, né? Nosso Guga do tênis, que pega onda, bate uma bolinha, joga um futebol, né? Foi melhor do mundo no tênis. Então, assim, né? A gente tem muitos exemplos assim, que uma coisa não precisa ser em detrimento da outra, e de fato, de novo, falando da ciência do esporte, os estudos indicam que quanto mais cedo especializar, pior será para a formação do atleta. Então não há nada que justifique a especialização precoce. Não tem nenhum artigo escrito ao redor do mundo que defenda a especialização precoce. Então ela é um grande equívoco e as famílias têm que parar de ser negligentes, porque o dia que especialização precoce, né, se um dia for considerada crime, né, aí talvez as pessoas comecem a entender com mais clareza, né? Porque, infelizmente, André, tem acontecido e às vezes com o endosso dos próprios pais. Isso é uma informação, né, que as famílias precisam procurar, né? Se você pensa em seu filho, algum parente seu vire atleta, tendo futebol, você precisa entender, né? Precisa buscar o caminho e não simplesmente jogar ele no meio dos leões esperando que ele trabalhe até não aguentar mais e vai ter sucesso. Eu ia te perguntar também agora sobre a questão do talento, né? Uma área que você fala muito é do talento. E você tem uma questão muito da idade, né? Que, tipo, às vezes atletas que nascem no primeiro ou no segundo semestre acabam tendo sucesso. Você fez uma pesquisa no São Paulo sobre isso, não foi? Sim. Conta um pouco dessa pesquisa, por favor. Não só no futebol, mas em outras modalidades, principalmente aquelas modalidades que têm muita demanda, né? Que muita gente quer praticar, muita gente quer ser atleta de alto nível naquela modalidade, costuma acontecer um fenômeno que se chama efeito da idade relativa, que é justamente o que você falou. É o impacto que o mês de nascimento possui sobre o processo de seleção e promoção de talentos. Aí as pessoas vão falar, mas o que o mês de nascimento tem de relação com o processo de seleção e promoção de talentos? Os estudos têm mostrado, André, que a maioria dos atletas de alto nível nasce no primeiro trimestre do ano. Ou seja, janeiro, fevereiro e março. A maioria dos atletas nasce nesses 3 meses aí. Depois, numa escala decrescente, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, assim até o final do ano. Então, se a gente dividir por trimestres do ano, a gente vai ter um número menor de atletas nascidos em outubro, novembro e dezembro. E aí as pessoas vão falar, poxa, mas como assim? Então quer dizer que se meu filho nasceu no final do ano, ele não pode ser atleta? Por que a maioria nasce no começo do ano? Isso acontece por 2 fenômenos. Nessa etapa de seleção e promoção de talentos, a gente está numa janela do tempo do processo de crescimento e desenvolvimento humano que é equivalente à nossa puberdade, à nossa adolescência. Esse período que vai de mais ou menos 12 anos até 16 anos é o período onde geralmente fazem a seleção dos talentos. E nesse período é justamente o momento que a gente tem as grandes transformações da adolescência, que nos transformam de uma criança num adulto. É onde a gente tem o estirão de crescimento adolescente, é onde a gente tem o despejo hormonal, é onde, no caso dos meninos, tem o aumento da testosterona, que contribui para o desenvolvimento muscular. Se a gente for pensar num relógio, quem nasce em janeiro, durante mais tempo, está caminhando em direção à sua fase adulta quando comparado a alguém que nasceu em dezembro. Quem nasce em janeiro está 300 dias na frente de todos esses processos maturacionais do que quem nasce em dezembro. Então quem nasce em janeiro, em média, está tendo hormônios sendo despejados antes, está tendo estirão de crescimento antes, ganho de força antes, potência, velocidade, agilidade, impulsão. Quem nasce em janeiro, momentaneamente, está na frente em relação a esses processos maturacionais quando comparado a alguém que nasceu em dezembro do mesmo ano. Isso nas categorias de base faz muita diferença, porque o desempenho esportivo
ele depende dessas variáveis. Depende de força, de velocidade, de potência, de agilidade, de impulsão. A estatura momentaneamente pode interferir. Em média, quem nasce no começo do ano, momentaneamente tem uma estatura média superior a quem nasce no final do ano. Então, esse fenômeno vai dando vantagens momentâneas a quem nasce no começo do ano. Ele tem mais ferramentas para desempenhar maduras do que quem nasce no final do ano. E não só isso. Quem nasce no começo do ano, em média, tem mais tempo de treinamento do que quem nasce no final do ano. Então ele foi exposto por mais horas, por mais minutos do que quem nasce no final do ano. Então eles nasceram no mesmo ano. Só que essa diferença de 300 dias para cá ou para lá faz muita diferença em favor de quem nasce no começo do ano. E aí quem nasce no final do ano vai sendo preterido, vai sendo desencorajado pelo sistema. E quem nasce no começo do ano vai sendo muito mais incentivado, muito mais encorajado pelas próprias famílias, pelos treinadores, pelos colegas, enfim. Então, essa simples questão faz com que, ao longo do processo, quem nasce no começo do ano recebe um ciclo virtuoso, ou seja, um ciclo favorável de treinamento. Quem nasce no final do ano recebe um ciclo vicioso, desfavorável de treinamento, de encorajamento. Então, essas duas questões fazem com que lá na frente a gente encontre mais atletas de alto nível nascidos no começo do ano do que no final do ano. Mas, André, talento nasce todo dia. Né? O Pelé é de outubro, o Maradona é de outubro, o Mbappé é de dezembro e por aí afora. Então, talento nasce todo dia se a gente não atrapalhar. O problema é que a gente está atrapalhando um contingente enorme de crianças e jovens promissores porque a gente não sabe trabalhar com eles. A gente não entendeu que não é que ele é fraco, ele ainda está se desenvolvendo. O outro já se desenvolveu e provavelmente ele vai estagnar antes do que o que nasce no final do ano, dentro de uma média. Então o que eu costumo dizer é isso, André. Talento nasce todo dia, mas infelizmente a gente não está sabendo trabalhar com eles e a gente tem observado que o número, no futebol tem muito estudo disso, que é um número muito alto de jogadores da base que são nascidos no primeiro trimestre. Então se a gente for pegar os dados aí dos campeonatos, vai ser assustador aí, as pessoas vão falar, nossa, eu não imaginava isso. Então, essa é uma problemática bem atual. Uma outra pergunta que eu queria fazer é sobre competição, né? Tem um filme famoso da Serena, onde o pai, treinador das duas atletas, ele não queria que ela começasse já as competições porque ele queria segurar um pouco e achava que elas não estavam prontas ainda. Como é que essa questão da competição afeta crianças? Assim? Qual é o momento de começar? Qual é o momento de expor as crianças? Porque a gente sabe que a competição afeta muito o atleta. Qual é o momento certo, assim, na sua visão? Legal. Então, bom, primeiro o filme eu acho bacana, né? O filme aí das irmãs Williams, né? Mas a gente tem que ter ali um olhar, às vezes, mais criterioso, né? Primeiro, é um filme. É um filme. Embora inspirado numa história real, nem tudo necessariamente foi exatamente daquela forma, né? Então tem coisas ali que são dúbias. Algumas coisas são muito legais e outras passam perto ali ou foram na direção quase da especialização e da pressão por resultado muito cedo e tudo mais. Mas chama atenção essa passagem do filme de fato, que ele tenta adiar um pouco, né, que ela entre em torneios muito importantes cedo. Aquela parte achei até bastante interessante, né? E vai ao encontro da pergunta que você fez, né? Então, assim, competição faz parte da nossa vida, né? E ela deve estar presente. Não adianta a gente oferecer para a criança um mundo de faz de conta, totalmente protegido, onde ela só ganhe, né? A vida não é assim.
Mas, evidentemente, o processo de construção da competição na vida da criança tem que ser planejado. Tem competições e competições. Eu não sou contra competir, contra jogar, né? Até porque é um conteúdo fundamental para a gente saber lidar, né, com as virtudes, com as fraquezas, em saber reconhecer com grandeza a vitória da outra criança, do seu oponente, do seu adversário. Então, quer dizer, isso precisa existir, entretanto, tem que ser devidamente planejado a competição que eu vou aplicar para cada faixa etária, né? Então, ela é necessária, ela é importante, eu não vejo ela como uma vilã. O vilão é o adulto que cria competições inadequadas para uma determinada faixa etária. Então, eu tenho muitos colegas, muitos treinadores, né, que trabalham aí em diferentes modalidades e às vezes eles têm um discurso muito parecido. Puxa, Massa, levei minhas crianças para tal competição, me arrependi. Aí, pô, fala um pouco mais. Eles começam a falar, você fala, putz, realmente era um cenário, tudo já indicava que ia ser desastroso, né? Então, quer dizer, as competições, assim como os treinamentos, precisam ser planejados de acordo com a faixa etária, né? Então, a gente tem que ter cuidado, André, como eu disse, as coisas têm sido cada vez mais cedo e tem competições semelhantes às dos adultos acontecendo em categorias aí, né? Sabe-se lá, sub-7, sub-5, do futsal, por exemplo. Estou dando um exemplo. Ah, mas não pode? Depende. Qual que é o teor dessa competição? Como está sendo trabalhado todas essas questões aí, né? Então a gente tem que ter cautela, né? Porque ainda, infelizmente, às vezes a gente está levando para o lugar errado, né? Algumas competições, vou pegar o exemplo do futsal, que é muito difundido aqui no Brasil, no estado de São Paulo, enfim, é uma modalidade incrível, mas que às vezes a gente vê crianças ali tendo as suas competições, às vezes nessa categoria sub-7, e a gente se questiona, poxa, como é que está organizada? E a torcida? Tem pai ali quase brigando um com o outro, xingando o treinador, xingando as outras crianças, né? É vitória a qualquer preço, né? Utilizando até de meios, né, que não tem nada de ética, nada de fair play. Então veja, todos esses conteúdos poderiam estar sendo trabalhados numa competição muito legal, né, para as crianças, mas eles estão ali nos moldes dos adultos e acontece de tudo ali ao redor, péssimos exemplos para as crianças aí, né? Não é isso que a gente deseja. Não, é isso aí. Não, com certeza. É bem interessante mesmo, porque a competição, ela, ela é muito desejada, né? As crianças querem competir, mas nem sempre elas estão preparadas para lidar com a frustração. E você aprende com a frustração, você aprende com a derrota, às vezes até mais do que com a vitória. Mas se você não estiver preparado para lidar com isso ainda, você acaba sendo muito difícil para a criança, né? Para o jovem. A gente vê que muitos atletas de alto nível, né, André, padecem depois no alto nível porque não tem ética e não tem fair play. Sim. E se, por outro lado, alguns têm atitudes de ética e fair play, eu já vi aqui no Brasil de serem questionados. Pô, ele foi bobo. Ele devolveu a bola. Ele disse que realmente não foi pênalti, devia ter falado que foi, né? Não, é vitória a qualquer preço. Então, veja como a gente distorce os valores, né? E o que se faz aqui em cima, infelizmente, tem gente fazendo aí nas categorias iniciais também. É verdade. Não, sem dúvida. Bom, o papo tá ótimo, o papo tá legal, mas a gente vamos terminando aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Você que já fez várias palestras para aqui para a Unisport. Muito obrigado por você fazer parte do nosso podcast número 1. É isso aí. Grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Agradeço aí as perguntas, foram muito interessantes, André. Claro que a gente poderia desdobrar cada uma delas, mas acho que foram temas importantes aí que você colocou. Que bom que a Unisport abriu esse espaço aqui. Então, em nome da USP, quero agradecer também aí vocês terem me dado essa oportunidade de estar aqui conversando e sigo à disposição aí nesse projeto que eu achei muito legal. Muito obrigado. Obrigado, professor. A gente vai terminando por aqui. Vamos continuar com diversos. A gente ainda vai ter o podcast do professor Silvio Forte, do voleibol. Vamos ter do Jair Tavares no basquetebol.
e diversas outras modalidades, diversos profissionais que a gente pretende entrevistar aqui e trazer conteúdo esportivo. Então, obrigado e até a próxima. Só lembrando, vamos estar sempre aqui no YouTube, no Spotify e no podcast da Apple. Tá bom? Obrigado. Valeu.